Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Jeremias 2, verso 12. O que é que pode ser tão ruim que justifique esse tipo de aviso? Será que algum cientista maluco que fez alguma experiência que deu errado e acabou se transformando num inseto? Será que algum monstro extraterrestre fazendo alvoroço, atirando, destruindo lugares da sua nave espacial? Será que algum terror da natureza que está destruindo uma cidade, que está levando pessoas a se desesperarem? Qual é esse terror tão horrível que gera a frase de hoje? Fiquem horrorizados. A resposta talvez não seja tão óbvia quanto você pense. O que é que pode deixar as pessoas, ou pode deixar os céus tão horrorizados? Recusar a abundante graça de Deus. É isso mesmo. Para Deus, esse é o horror dos horrores. E esse imperativo impressionante, fiquem horrorizados, aparece justamente no livro que vem depois de Isaías, o livro do profeta Jeremias. E, incrivelmente, ele é direcionado aos céus. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão até as terras do mar de Chipre e vejam, mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção. Vejam se já aconteceu alguma coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Só que o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não conseguem reter água. Jeremias 2, versos 9 a 13. Esse aqui é o quadro um pouco mais completo. Quando o povo de Deus troca a sua glória, que é Cristo, por deuses estrangeiros, é um pouco como estar em uma fonte transbordando e escolher ficar com a sua pá travada numa terra seca. Abandonar a água viva, o Espírito de Deus, e cavar na lama. Você troca a plenitude da vida pelo vazio e pela morte. E é aí que o Senhor diz: fiquem horrorizados. Não sei o que vocês consideram ser um cenário de pesadelo, só que esse aqui é o cenário de pesadelo para Deus. Ele está horrorizado porque as pessoas se recusam a acessar a fonte da vida, que é o seu Filho. E em vez disso, elas preferem cisternas, reservatórios quebrados que sequer conseguem reter água. Como podemos rejeitar Cristo e ficar a favor de falsos salvadores que não vão nos satisfazer? A pergunta do Senhor ecoa contra um céu totalmente solitário e desolado. Não pode existir resposta. Os próprios anjos estão espantados e terrivelmente assustados. Aqui nós temos uma definição profunda de pecado. No fundo, o pecado não é uma falha em agir, em dar, em orar ou fazer. Não é sobre fazer mal ou até desprezar o que é certo. Antes de mais nada, o pecado é um fracasso para receber. É a nossa recusa em beber da fonte da água da vida. Alguns se recusam a beber de Cristo e cavam nas cisternas quebradas pela ganância. Alguns matam a sua sede com a cisterna da luxúria. Outros se afundam no poço da lama obscuro de uma moral e de uma justiça própria. Só que o primeiro pecado, o pecado antes de qualquer outro pecado, é a renúncia a Cristo. E vemos o seu horror quando percebemos que Ele é uma fonte de água viva. A imagem do Senhor aqui é impressionante. Somos almas com sede, perseguindo a satisfação em todos os lugares errados. E quando os reservatórios se secam, a gente fica com a boca seca e cheia de lama. E nessas horas a gente pode se sentir tolo o bastante para poder confessar nossa estupidez. Só que aí vem Jeremias 2 e fala pra gente que nós ainda não chegamos no centro do problema. Cada maldade que fizemos pode ser dobrada na aposta. Podemos talvez acabar odiando os nossos reservatórios quebrados, mas normalmente a gente só faz isso depois de eles terem falhado conosco. Só que o primeiro e mais grave mal de todos começa por desprezar o amor de Jesus. Nós desprezamos a sua graça que transborda e valorizamos água de fosso, água de privada. E, no entanto, para o espanto da terra, Ele ainda hoje está oferecendo a sua água viva. Esse é o tipo de Senhor que Ele é. Ele continua transbordando para os piores e mais terríveis pecadores. Lá em João capítulo 4, o Senhor Jesus está ao lado de um poço literal.
E lá ele conversa com uma mulher que figurativamente cavou para si várias cisternas quebradas na sua vida. Ela já passou por 5 casamentos e agora está num 6º relacionamento com um 6º parceiro. E aí ela conhece Jesus. Ou melhor, Jesus a conhece. Ela é um excelente exemplo de alguém que procurou o amor em todos os lugares errados. E aí a gente se pergunta, como é que o Senhor de Jeremias 2 vai se aproximar dela? Será que ele vai julgá-la e deixá-la horrorizada? Não. Ele fica ao lado dela e mais uma vez oferece água viva. Ao ouvir as palavras dele para a mulher, saiba hoje que ele faz para você a mesma proposta. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem um balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus, porém, respondeu: quem beber desta água vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.